sou Carolina Cunha, sócia do Profs, Escritórios Inteligentes, e hoje estamos chegando ao último episódio da nossa segunda temporada do podcast, o podcast da Profs. E qual é o objetivo desse podcast? É trazer histórias de empreendedores que inspiram você que está assistindo a gente, que está ouvindo, né, a abrir o seu negócio, ou expandir, enfim, até criar filial e franquia, quem sabe? E tirar aquele sonho, sabe, que tá lá na mala com só um cheque de 20 mil, ou menos, ou 0, ou 100 reais. Então, trazer esse sonho e com essas histórias que inspiram, mostram pessoas que têm garra, que acreditam naquilo que estão fazendo, você também vai se inspirar no seu negócio. E para entrevistar nossas convidadas hoje, e todos os episódios da nossa primeira e segunda temporada eu conto com meu parceiro, Ivan Nascimento. Não é e isso, aí, Ivan? Carol, é sempre um prazer estar aqui contigo, justamente para a gente trazer a história desses empreendedores que tiveram a coragem de tirar o projeto do papel e fazer com que as pessoas que estão em casa, que queiram se inspirar e trazer pela experiência um do outro, a gente conseguiu durante esses 12 programas fazer e cumprir o papel mais uma vez nessa segunda temporada e fechar assim com histórias magníficas que são as nossas convidadas de hoje. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber duas empreendedoras com o tema Empreendedoras de Verdade. Histórias de mulheres que mudaram seu destino. Nossa, parece até uma novela, uma minissérie, né? Alguma coisa assim. Não é? Uma novela. Dá história, dá muita história. Verdade. E aqui eu tenho a Nara Bonfim. E ao meu lado está a Marli Capote. Oi. Eu não falei das empresas de vocês porque eu vou deixar vocês se apresentarem e falarem das histórias, das trajetórias de vocês e dos negócios de vocês, tá? Por favor, para o ímpar, tô brincando. Decido aí quem vai começar e... Oi, Pode ser você. eu sou Marli Gomes Capote, sou advogada, tá? Mas montei a empresa Bazar Fino, que vende semijoias e bijuterias, acessórios para mulheres e homens também. Também tem um salão de beleza, claro, todo mundo pode ir lá, tá? Vou passar o endereço. Fica onde? Fica no Parque 10. A loja e o salão fica no Parque 10. Na Rua do Comércio? Na Rua do Comércio. Rua do Comércio, gente. Perto do facinho. Itaú, olha aí. Olha aí. Perto da Cacau Show. E o escritório de advocacia, porque é empreender. Eu acredito também que a advocacia é voltada para o empreendedorismo. É um escritório que eu montei com muito carinho, comecei com muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, lá eu era pequena em Manacapuru, mas eu já pensava, eu tenho que ter meu próprio dinheiro, eu quero ter meu próprio dinheiro. Com 11 anos de idade, eu resolvi trabalhar. Tu veio de Manacapuru, então? De Manacapuru. Eu já ia falar isso, então não Isso. é de 11 Manaus, anos de né? idade, eu já Gente, pensava. tem gente do interior do Amazonas aqui, ó, maior sucesso. E você Olha tá fazendo aí, o quê aí no empreender, sofá? né? A minha mãe tinha um restaurante. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu era pequena, tá? Hoje eu entendo que estava errado, mas Mas o pensamento contar. tava lá, né? vou contar. A minha mãe tinha um restaurante, né? Que eu limpava as mesas, só que ela não queria me pagar. Eu digo, não dá, mãe, tu tem que me pagar. Eu tenho que ganhar. Eu queria dinheiro para comprar blusa, eu queria dinheiro para comprar boneca. Tinha eu gosto de fazer 11 joguinho, anos? né? 11 anos. Aí tinha um senhor que ficava lá no restaurante da mamãe fazendo jogo do bicho. Jogo do bicho, vocês sabem? Sim. Né? A mamãe me acordava para querer saber meu sonho. Ela disse assim, acorda aí para saber o sonho. Eu cheguei Era. com A minha avó Isso. fazia no copo. Vai, café. acorda. Eu né? também ganhei várias vezes. Eu cheguei... Quem nunca cheguei, tem uma história disso, né? Cheguei pra ele e disse assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero fazer isso aí que você faz. Porque eu deixa comigo, tu fica aqui sentado, fazendo lá com um talãozinho, tu me dá um outro talão que eu vou rodar nos flutuantes, que a minha mãe tinha um restaurante com Sim. flutuante. E aí, com esse meu talão, tu vai lá na banca, tu vê lá quanto que eu ganhei e me passa o dinheiro. E o teu talão, que tu fica aqui sem pagar aluguel pra minha mãe, tu lucra, eu pego a tua comissão. Não, eu não posso. Eu digo, por quê? Porque você é menor. Eu digo, não, mas eu aprendo. Tudo você pode Menina, que aprender. audaciosa, Sim. né? Tudo você aprende, decorar de um até os números, os bichos com os números, tia milhar, centena, né? Aham, Não tem assim sei. o joguinho? Aí ele, não, então você vai sair daqui
você não vai mais ficar aqui, vou pedir para minha mãe lhe mandar embora. Até que ele aceitou me representar na banca. Menina, ela chantageou o cara. Não, gente. 11 Eu anos. sei Ela que é usou a errado. comunicação da persuasão, né? Olha lá. Aí ele resolveu me ajudar e ele pegava um talão para mim e um talão para ele. E assim eu fiquei, meu E primeiro aí tu começou emprego. a ganhar quanto? Quanto que era a tua comissão? Não lembro agora, mas era a comissão do jogo do bicho, que ele não ganhava em cima de mim, não. Ele ganhava com o talão dele, eu tinha que ganhar meu, que eu rodava, né? Ah, sim, entendi. Era um talão pra mim e um talão Aham. pra ele. Isso eu era pequena. Gente, naquela época... E a tua mãe sabia? Sabia. Naquela época eu queria ser professora ou secretária, que é o que você pensa, né? Sim. Depois de 15, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu comecei a resolver problemas de vizinho. Tipo, ir no cartório, briga, ia na delegacia. Eu digo, gente, eu O resolvo... negócio dela era cifrão, minha filha. eu É resolvo. dinheiro no bolso. Isso. ó, Eu quero resolvo dinheiro. A maior problemas. energia era o cifrão. Eu resolvo problemas de clientes, de pessoas. Eu sou boa em resolver problemas de pessoas. Por que não a A advocacia? conciliadora, né? Ah. Por que não Sim. ganhar dinheiro com isso? Aí eu comecei a fazer direito. Então eu descobri, então eu quero fazer direito. Porque eu faço direito, estudo, tiro minha OAB. Aham. E com isso, com uma carteirinha, eu estou, né? Sim. Já documentada para resolver problema das pessoas. Porque a advocacia é resolver problema das pessoas. É isso. Você não faz outra coisa a não ser resolver problema das pessoas. Só que com uma carteirinha e o dinheiro é consequência. Porque Sim. você tem que pensar. E eu sempre pensei, gente, eu não quero. E eu tô falando, hein? Vai. Pode falar. Gente, eu não quero só um cliente. Aí que entra o empreendedorismo. Sim. Porque exatamente. tem que encarar seu escritório, apesar de ser advocacia, como um negócio. É um negócio. Perfeito. Exatamente. Claro. E com todo negócio, você quer produção. Você quer ganhar dinheiro com aquilo, né? Você resolve, mas ganha dinheiro. Sim. Então, você quer produção. E aí, eu sempre pensei, gente, eu preciso de clientes. Mas como? Eu estudei, passei na OAB. Quando eu saí da minha prova, que eu fiz só uma, passei de primeira. Que eu saí da Pega-lhe, segunda pega-lhe. fase, que eu nem dormi de sábado para domingo, fui fazer a prova domingo. Eu disse assim, eu passei. E o meu professor da minha matéria era o meu namorado, entendeu? Eu tinha que passar de qualquer jeito, porque ele dava aula em cursinho e dava aula para mim. Sim. Deus o livre se eu não passasse. Aí eu passei e eu disse para ele... Ia eu ser deserdada. Eu disse para ele, eu passei, então eu já vou abrir meu escritório. Olha o empreendedorismo, eu já vou abrir meu escritório. Aí ele, não, você tem que ter a carteira. Não, calma, eu fiz amizade com uma amiga, né, que estudava para concurso. E ela ficou, eu disse para ela, se eu fizer tudo, você assina? Ela disse, assino. Então eu vou com ela abrir o escritório. Isso depois que eu saí da prova no domingo. Descansei na segunda, na terça-feira eu estava pronta e disse, bora, procuração, contrato de honorários. Comecei a procurar. Aí eu não tinha escritório, tá? Eu comecei a atender lá no Plaza, que é a Justiça eu escolhi a área trabalhista, que é mais salary. Aham. A Justiça do Trabalho ficava aqui, o Plaza ficava aqui. Sim. Eu ia pro café atender os clientes. Porque eu não tinha escritório, não tinha Sim, dinheiro pro sim. escritório. Eu Olha estudava. a importância de fazer com o que você tem, né? Exatamente. Isso você aí é tem sobre que usar estratégia. as Quando que foi ferramentas isso? que você tem. É, isso 2009. é estratégia. 2009. Um ano depois a gente abriu aqui, ó. Já Foi? podia ter recebido teus clientes aqui. com a Pois gente. é, olha aí. Olha aí. Né? É. Eu não tinha escritório. Então, eu fui para o café da OAB. Meu cantinho lá já era reservado. Comecei a atender. Encontrei um escritório que tinha 7 pessoas, 7 advogados. Era uma sala comprida, com 3 advogados aqui, 4 aqui. Que dividiam o aluguel. Aí, eu entrei... Ó, tem mais Botei eu minha- aqui, ó. 8 pessoas Botei agora. minha mesa aqui com a minha amiga, Aham. que ia assinar, e comecei a atender os clientes ali. Com um ano, eu estava com a sala inteira. Por quê? Porque eu ia saindo, eu comprava cota. Eu ia saindo, comprava cota. Eu ia saindo, comprava cota. Com um ano, o escritório já era todo meu. Porque eu queria clientes, eu queria espaço. Eu queria ter o meu próprio escritório. Aí trabalhei anos e depois eu disse, olha, advogado tem que ter uma sala para sempre, porque o cliente,
ele perde teu telefone, mas ele sabe onde te achar. Uhum. Isso eu tenho que ter meu escritório próprio. É difícil? É difícil. É uma visão estratégica diante de todo esse movimento do sim. empreendedor. Desde os 11 e aí, anos, então, gente. aí eu disse assim, ó, Desde os olha aí o 11. jogo do bicho virando, Né, cara? negócio agora é maior Desde e os tudo mais, 11, né? E sabe, eu digo, produção, advocacia é um negócio, tem que empreender, sim, na advocacia. Como? Você tem que ter cliente. Então, quanto mais você resolve, mais ele te indica. Isso. Pro pai, pra mãe, pro irmão, pra turma do trabalho, pra rua dele, pro bairro inteiro. É o resultado. Ele Todos vai os te negócios. falando. Boca a boca, isso. Uma situação inusitada. Eu tenho uma amiga que também é advogada e ela disse, Marli, tem que te contar um assunto. A minha secretária estava no ônibus e estava conversando com uma amiga. De repente, ela disse, eu tô com um problema assim, assim, assado. Aí a minha secretária, assim. Aí a menina virou e disse, peraí, eu tenho uma advogada ótima. Eu vou te indicar ela, que ela resolve. Ela A resolve mulher falando rápido. pra tua secretária. Não, No falando pra ônibus. secretária, pra outra. No ônibus. Uma conversa no ônibus. Aham. E a secretária da minha amiga, Aham. absorvendo Ouvi. toda a história, né? Aí, como a gente é muito amiga e a gente é muito parecida, né? Ela disse, pois é, elas estavam conversando e, de repente, o nome da doutora Marli Capote surgiu como a melhor advogada que resolve rápido. Gente, tá certo, que não depende totalmente da gente. Aí, tá. E o nome, qual é o nome? Doutora Marli Capote. Anota o telefone dela aí. Aí eu fiquei, gente, eu tenho que contar pra doutora Margarida essa história. Isso foi uma situação inusitada. Sim. Então, você sempre tem que pensar, gente, eu tenho que ter cliente. Eu tenho que ajuizar processo. Eu Sim. tenho que fazer as instruções, que o dinheiro é consequência. É. E eu, nessa época, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava bem difícil de vida. Eu tinha 3 filhos pequenos. Casa, eu pagava prestação de casa. Meu carro era Siena velhinho, bem velhinho. Eu comecei na advocacia, não tenho... De 2009, eu comecei com R$1.000, era o que eu tinha na minha conta. Com 3 crianças, pagando prestação, que a prestação vencia, porque a advocacia, tu Normal, planta. até. Tu planta, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, que tu vai colher. Mas se tu pensar, vou plantar, vou resolver... O que é plantar? Resolver o problema dos outros. E quando eu colher, Isso. eu vou colher de todo mundo ao Vou mesmo colhendo. tempo. Exato. Então, graças a Deus, de 2009 pra cá, pensando sempre. Quando eu terminava a manhã inteira de audiência, eu fazia as contas, porque empreendedor faz conta. Sim. Isso. Ele quer faturar. Bom, hoje foi 3 sentenças, encerrou 3 sentenças, foi 2 acordos, 3 adiamentos. Bom, eu já faturei hoje. Aí vou pensar no amanhã. Sim. E sempre pensando, não adianta, o advogado ele não pode só, tô aqui no meu escritório, vou esperar cliente. Não espere. Porque o cliente, ele quer conversar contigo. Então eu saía conversando com todo mundo no fórum. Sim. Conversava com todo mundo, eu gosto de conversar, tu vê, né? Não só eu Isto- falo. como é Até só, hoje, esteja. a gente percebeu. Né, E olha né, Carol, que essas pessoas dizem que... As que dizem que são tímidas, que não Isso. conseguem falar, são as que mais falam e falam bem. Aí eu não o- sei porquê, o pessoal quer confete, né, Ivan? E aí, olha como é que é interessante isso, como você observa que o movimento empreendedor, você que está em casa assistindo, é o mesmo para qualquer cenário, né? Sim. Qualquer cenário que é resolver a dor e trazer resultado, e você vai cada vez mais, ó. A gente percebe que é exatamente toda essa história quando a Marli fala, ó, precisa do cliente, precisa disso, não, tem que fazer a conta e faz isso, ó. E faz matar o leão Ei, todo dia, e faz né? a gente refletir, Não, né? faz a gente ir para um Porque, lugar. ó, 3 filhos, R$1.000 só na Então, conta. melhor E história do a gente... cheque, né? O único cheque, vamos. Por Isso que- é outra história de uma outra Por empreendedora. que a gente fica adiando as Então, coisas, né? Não, a Da gente sai gente é daqui, coragem. a gente não Isso. entra, a gente entra uma pessoa vai, a gente só e vai. sai outro, coragem. A gente vai Coragem. e faz. Igual a Nara tava. Depois ela vai contar a história dela, mas eu já sei carregar vidro. Então, por falar em vidro, Falar Nara, em vidro, agora é o Nara momento... Bonfim, Depois né? a gente Nara Bonfim. volta pra Marli pra saber os outros negócios dela. Mas Tem mais agora pergunta aqui que eu vidro. quero fazer A para Nara ela. A gente quer Isso. saber a Nara do vidro. Vamos A lá, Nara do Nara. vidro, é assim que eu sou conhecida. 40 anos de história, 40 né? anos, quase 40 anos de história, de muito orgulho mesmo da minha história, assim, foi uma história com honestidade, sabe, Sim. sem enganar ninguém, de cabeça em pé, trabalhando duro, criei meus filhos também com muita batalha, mas graças a Deus, eu sempre tive Deus mesmo em primeiro lugar na minha vida e
E aí a Tudo se Marli resolveu. traz a história de Manacapuru. E a E a história tua? da Nara, A história como é da que Nara começa a história da Nara com exato. vidro? Pois é. Começou A minha onde? história também tem uma pegada de Manacapuru. Ah, é? Olha! Vou Olha! contar para vocês. Ah, então foi tudo ensaiado esse Eu, desde menina, sempre fui. Eu tive muita paixão. Tudo que era de vidro me chamava atenção. Tudo. O vidro do carro, o espelho, uma porta, uma janela, tudo me chamava atenção. Esses vídeos estão legais? Tão lindos, Ah, que lindos. bom. Esse aqui é uma outra linha, diferente da que eu Sim. trabalho. Mas é tudo perfeito. Só de ser de vidro. Olha aí. Aí A tua casa toda de vidro? a minha casa é toda de vidro, literalmente. Mentira. E tem paredes e parede de espelho. Eu exagero. Com cortina ou sem cortina? Sem cortina. Mentira. A minha casa é transparente. Ela sabe disso. E o é sol? transparente. Tem uma parte do sol que invade um pouco à tarde, mas amanhã é tranquilo. É? Mas assim, invade na escada. Sim. Não pega Nos quartos. no sala. sofá. Não. Nessa parte, não. Eu acho que não, isso da matéria, né? Tudo da matéria pra mim. Vidro vai. é uma coisa que, nossa, tá em alta o tempo todo. É Tu super já pensou moderno. no filme, né? Eu já Sim. pensei É. no filme também. Sim. Aí, por um acaso, conheci um rapaz que era vidraceiro. Tu É o já destino. pensou? Me Olha aí, ó. colocar... Quantos anos? Olha o universo, Eu né? tinha nessa época 17 para 18 anos. Tá. Aí conheci esse rapaz que trabalhava com vidro. Por sinal, ele era um excelente profissional. Aham. Um Vidraceiro dos melhores mesmo. de Manaus, para mim, ser bem certa, bem Sim. exata em falar. E a família dele toda era mexida, trabalhava com vidro. Todos Uhum. eles mexiam com vidro. Aí conheci esse rapaz e como ele me falou da profissão, aquilo já me interessou muito. Não queria Aí- saber nem se era bonito, Não, né? não, Mexeu não. com vidro. Já é Eu tô já já quero, né? objetivo Tu já de pensou? vida desde quando nasci foi casar com Com vidraceiro. vidraceiro. Tu já pensou? Foi algo Até assim? hoje, eu tenho paixão por vidraceiro. Aham. Eu amo os vidraceiros aqui em Manaus, tem centenas. Tem milhares, e eu amo eles sabem o quanto eu amo e sou grata a eles. A Aham. cada um. A cada um mesmo. Aí, 17 anos, conheceu o vidraceiro, agora eu vou casar com ele. Conheci, namoramos, casamos. Nessa época que a gente namorava, ele fazia muito trabalho. Ele trabalhava numa empresa de família, da família dele, de um tio. Aham. E me levava sempre para fazer alguns serviços extra que ele pegava. Sim. À parte. Aí eu ia lá, ajudava, ele montava um espelho. E com isso eu fui aprendendo. Fui Tu aprendendo. metia a mão na massa com ele. Metia a mão na Aham. massa, eu colocava vidro, eu fazia quadro, eu fazia massa para vidro, eu colocava vidro em janela, espelho, fazia espelhagem, fazia tudo com ele. Aprendi a profissão. Sim. Ensinei muitos homens aqui em Manaus a trabalhar. Aham. Muitos Olha que homens que bonito, tiveram né? na minha Olha empresa, que bonito. eles me respeitam, eles me agradecem. Hoje mesmo eu estive conversando com um vidraceiro, que foi lá na minha empresa hoje, e falou, olha, como eu te agradeço tudo que tu me ensinou. Se eu estou hoje, até hoje, nesse mercado, porque um dia tu me deu atenção, porque eu ensinava, eu gostava Sim. de ensinar. É natural. Ama, né? Quando você Ama, gosta, é é, natural. é. Você já quer que a pessoa Ama. aprenda Natural. ali, né? Aí, tudo bem, casamos, continuei. Só que eu sempre via que era muito injusto o que ele ganhava com o que ele fazia. Que a profissão de vidraceiro era subvalorizada, Era né? muito, muito. E aí eu... Porque é um trabalho artesanal, é talentoso, né? É. o É negócio. uma coisa, você tem que ter delicadeza Manual, na mão, né? tem que ter força. É uma coisa assim que... É um paradoxo aí. vai ter, Tem tem que- ter exato, força, é perigoso, Sim, muito perigoso, muito muitos perigoso acidentes vidro. graves. Tu já sofreu algum acidente? Eu não, eu nunca. Uma vez só que uma peça cortou meu joelho. Aham. Mas assim, eu já trabalhei com pessoas que já vi acidentes assim, Não, até calma de que eu perder... imagino. Cortou o não, joelho. de perder... Arrancou o Membro. joelho? Não, o meu não. O meu Ah. caso só foi um corte pequeno. Ah, mas eu tá. trabalho com pessoas que, Já inclusive perderam outras membros? empresas de amigos, e na minha mesmo, muitos acidentes graves já aconteceram. Sim, sim. A gente tenta. A gente Sim, faz tenta tudo. se Não, cercar com mas vai ser um EPI, jogo duplo, né? Eu tenho ali um produto e um ser humano que está ali manuseando. Exatamente, e o ser humano é complicado. O minuto que tu deixa ele, já É. tirou a luva, ele já mexeu no que Sim. não era para mexer. Os ele- EPIs, né? É muito... Mesmo com os EPIs, Tudo, é uma coisa tudo, de nós temos responsabilidade. É que a cada gente um. nunca vai fazer para se acidentar, né? A gente sempre acha que não vai acontecer. E além disso, tem os acasos É. também, Nem né? acontece. Eu às sou vezes noiado, eu já sou acontece. noiado. É. Eu sou noiado, eu não consigo. Não trabalharia com vidro, não, também não. Sim, aí. Admiro quem trabalha. Casei com ele e resolvi, quando eu via que ele não estava sendo muito valorizado, resolvi colocar uma empresa para mim.
Ele não queria, me chamava de louca. Ah, você é louca, a família dele toda, inclusive ele era de Manacapuru. Por isso que eu tem falei uma que história. Manacapuru também estava envolvida na minha vida. E a família dele, Alô, nossa, alô, pessoal de Não, Manacapuru. temos muitas hein? histórias de Manacapuru. Também conheço uma família grandíssima de Manacapuru, que Manacapuru também tá em alta. Exato. Aí, manda no mercado. tá mandando. É. Aí, bom, ele era de lá. Vamos fazer um podcast Manacapuru? Eu quero ir. Eu também. A gente Né? tem Uma que boa ir. ideia. Manacapuru pelos olhos de Marli Capote e Nara Bonfim. Vai. Aí resolvi montar uma empresa. Só que, tipo assim, que era a empresa que eu montei? Era no fundo de uma oficina de um primo meu. Sim. Não tinha mesa para cortar vidro, não tinha nada, apenas uma cama velha lá. Eu cortava vidro nessa cama, carregava esse vidro no braço, levava para as obras, comprava num representante aqui em Manaus, levava, chegava, conversava com o cliente me dava 50%, eu comprava o produto, recebia quando terminava, e assim eu fiquei muito conhecida. Isso dá um tapa na cara da gente, né? É, muito Porque a gente conhecida. fica, às vezes, em casa. Eu vou Ai, só refletir. Não, pensando, só eu pensando. vou- Essa Ai, segunda será que temporada eu tô consigo? saindo diferente. Eu tô saindo Será que diferente eu dessa segunda consigo? temporada. É, pra te Vá, ver. Eu vá que você consegue. Eu vou pra casa Ah, reflexiva doido. hoje muito. Vamos acabar com esse programa agora. Não, tá bom. Vai. E aí, Nara? Sim, cortava em cima da cama. Aí cortava em cima de uma cama, e detalhe, aí, com um filho pequeno, carregando ele para tudo que era lugar Vai, comigo. humilha, pode humilhar. Tempo difícil. É assim que eu gosto. Sim, Eu tinha que sair de casa com um almoço, tinha que chegar, lavar roupa, fazer Gente, que eu me comida, limpar a arrepio casa. todinho, gente. Trabalhava duro, porque meu trabalho nunca foi fácil, era Sim. debaixo de sol. Sim. E era um trabalho duro, ainda tinha que levar meu filho comigo, dava banho nele, comida lá no trabalho, não tinha nem onde ficar, era dentro, Ai. era de qualquer jeito. Nara, eu lembrei de uma coisa que eu tenho que contar aqui. Termina. Negócio de filho Sim, tu não com tinha vai quantos esquecer. filhos, Nara? filho com trabalho. Tu tinha- não vai esquecer, a gente vai Nessa época eu tinha um, Um, meu filho né? mais velho, Mateus. Maurício Sim. Kraus, que inclusive ele é formado em Direito também. Aham. Mas não quis a profissão, trabalha comigo hoje. Nossa, meu braço direito, ele é tudo. Segura aí que, É meu- eu quero entrar nesse assunto É. aí desse legado Do todo. Maurício Kraus. Isso, e aí eu tô ali contigo cortando vidro na cama. Exatamente. Isso daí ficou marcado na minha cabeça. Aí eu... Passou um tempo, né? Eu comecei a juntar dinheiro, porque também não gastava com nada. Só juntava. Era o básico para sobreviver. Sim. Aí juntei esse dinheiro, consegui comprar um ponto, que até hoje ainda é meu, lá na Cidade Nova, um ponto pequeno. Aham. Mas aquilo para mim era assim, foi um avanço, foi uma É a vitória. pedra foi... fundamental, Até né? hoje eu tenho um ciúme daquele lugar. Não, Você e não tá naquela entendendo. época, né, Nara, Cidade Nova era o fim Era o do fim da universo. picada. Sim, Era o sim. fim do mundo. Nós estamos falando em que ano? Nós estamos falando, olha, eu vou te falar, o ano que o Ayrton Senna morreu. 94. Foi em 94. Eu tô Imagina a falando de Cidade Nova 94. como não era, já era o paraíso dela. E outra E coisa, deixa eu eu sou te contar, pioneira na Cidade Nova. 94 foi o ano que eu vim para Manaus. Pois olha aí. Esse ano muito, né? O ano que eu vim para Manaus. Sim, aí Mas tu não é a de Manacapuru, pioneira. não, né? Não, eu sou de São Luís do Tapajós. Na É uma longa- cida- na Tem que cida- ser um podcast só para Só contar a minha bota história. Manacapuru Né? também. Na Sim, Cidade Nara. Nova, eu era pioneira de distribuição de vidro lá. Eu fui a pioneira. Aí o que acontece? Uma outra oportunidade que eu tive. Eu queria muito, eu tinha aquela ambição. Eu era ambiciosa. Empreendedora. Sempre fui ambiciosa, sempre tive aquela cabeça Audaciosa, de né? ser empreendedora. Eu nunca me conformei com pouca coisa. E eu tinha muita fé. Muita fé. Fé. Muita fé. Primeiro lugar, fé. Nunca A fui fé tão- que- eu nunca fui tão humilhado no podcast, mano, como eu tô sendo hoje. Inconformismo. A gente tem que Ó, sempre vocês estão ter. ouvindo aí em casa, né? Inconformismo. Gente, a gente não tem termina que ter melhor isso. essa temporada com essas duas histórias. Vai, Nara, E- mandava na Cidade Nova, e aí? Aí eu peguei, resolvi que eu queria ser representante de vida. Agora imagina, sem um centavo no bolso, Nada, o céu é o limite pra ti. só com muita coragem e muita fé. Ah, mas eu tenho Porque a certeza fé que vocês sempre dão ela me conta. moveu. Eu sempre tive muita fé em Deus. É a positividade, É, né? essa É coisa o é- movimento positivo. Como é? Exatamente. A atitude positiva. A atitude positiva. Exatamente, é. exatamente. Que é diferente de pensamento positivo, né? Mais uma que eu Exatamente. aprendi nessa temporada. Aí
resolvi que eu queria Na ser... contabilidade. Um dia eu tô lá na loja, já Cala sua grávida do boca. meu segundo filho. Aí eu vi dizer que tinha um rapaz que estava aqui em Manaus, fazendo umas visitas para alguns clientes dele, Aham. que ele era, assim, era um cara muito importante de uma empresa muito grande de vidro no Brasil. Certo. Eu disse, eu vou atrás desse cara. Ele estava aqui em Manaus? Estava aqui em Manaus. Aí, isso era, imagine, em 90, isso devia ser mais ou menos já 95, 97, 96. por aí, 97, por aí. Aí eu disse, bom, eu vou atrás dele. Que tu não acha em rede social, que agora é Não, fácil achar é, alguém. exato. Agora achar uma pessoa que Sim. vem, né? Me contaram. Aí eu peguei... Vou na lista amarela. Esse Não, mas a lista amarela não lista tinha amarela esses não tinha, anúncios não. aí, não. Não tinha o telefone dele. Olha, gente, é o que eu falei. É coisa superior, é coisa de Deus, é coisa divina. Agora, a Isso é gente coisa tem que de Nara. tem que estar atento para pegar as oportunidades. Você Isso. não pode deixar as oportunidades passar. Joga com a Eu cara. vou Foi o que correr eu atrás fiz. dele. Aí Aí corta eu pra disse- cena, ela corre. Eu disse... Qual é o nome dele? Tu lembra? Do rapaz era Luiz. Luiz! É Luiz. Atrás dele. Até hoje é um grande amigo meu. Gosto muito dele. Aham. Aí fui atrás dele, aí chegou lá, eu grávida. Aí ele olhou para mim, olhou, disse, onde é a tua empresa? Eu disse, na Cidade Nova. Ele, aonde é? Eu disse, aí eu expliquei para ele, ele disse, me dá o endereço que eu vou te visitar. Aí foi, cara, quando foi no outro dia, eu varrendo, limpando, toda agoniada, quando eu vi, parou um táxi. Eu disse, meu Deus, quando eu vi aquele cara saindo, né, eu digo, meu Deus. Ele veio mesmo. O cara da fábrica, meu Oh. Deus, eu não acredito. Aí eu, graças a Deus. Aí fui lá, atendi, conversei, ele disse, olha, eu vim aqui porque eu gostei da tua audácia. Ele falou assim mesmo para mim, de me procurar, falar comigo, querer vender vidro. Você sabe que isso é muito caro. Não é bem assim. Eu falei, eu sei, mas eu aceito o desafio. Pode ser caro como for, mas eu vou levantar esse dinheiro e vou comprar. Aham. Aí ele falou, tudo bem. Lá na fábrica tem votação. Tem várias pessoas que votam. Eu vou votar a seu favor, mas eu não posso me responsabilizar pelos outros. Mas eu vou votar a seu favor e vou conversar. Pra virar distribuidor, né? Para mim virar um Tá, distribuidor na entendi. época. Mano, ele foi embora, passou 3 anos. Eu disse, meu Deus, esse homem esqueceu. Eu já estava até Conformada. conformada com isso. Um dia eu tô lá na loja, sentada, o telefone toca, e um rapaz que atendeu disse, dona Nara, é para a senhora. E eu fui lá, alô, ele disse, oi, é a Nara que está falando. Aí eu, Telefone com fio, né? É, Telefone era fixo. naquela época telefone fixo. Aham. Aí eu, oi, é a Nara e tal. Quando eu vi que era sotaque de paulista, eu disse, meu Deus, na hora eu pensei. Lembrou, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, oi, ele disse, sabe quem está falando? Eu disse, é o Luiz. Ele falou, ele deu uma risada. Olha, você pode comprar, tá? Você vai poder comprar. Gente, eu não sei como me deu um tremor no meu corpo. Tu imagine todo o meu sonho de anos ali se realizando. Melhor que Mega Sena, eu ganhei! Muito melhor. Saiu correndo. Muito melhor. E aí eu comecei a comprar, eu vendi tudo que eu tinha, emprestei, fui para agiota, fui para tudo. Consegui levantar o dinheiro do primeiro contêiner. Com 20 dias depois que esse contêiner chegou, comprei o segundo, comprei o terceiro, depois comprei 3, 2 de uma vez, comprei 3 de uma vez. E eu sei que eu comecei a comprar bastante Sim. pouco, em muito menos tempo do que eu imaginava. Agora também correndo para vender, Sim. me virando, assim, trabalhei muito duro mesmo, mas hoje eu me sinto realizada. E quando eu estava milionária, que eu tinha chegado num patamar que eu estava muito bem de vida, com 35 anos, Aham. levei uma rasteira. De quem? O meu marido, que era meu sócio, esse meu ex-marido, me tomou tudo. Eu Vidraceiro. acordei sem nada. O vidraceiro? Foi. Por isso que ele é subvalorizado. Eu tô brincando. Ele em questão. Foi verdade. Gente, eu sou testemunha. Ela É é vidraceiro, mesmo, não. Foi. Me deixou- Ela, como uma mulher que já tinha muitas coisas, Muitas ficou coisas. sem nada. Fiquei sem dúvida da noite pro dia. Tu imagina eu acordar e nem a minha casa mais ser minha. Gente. Eu assinava tudo pra ele, eu confiava que era. era A minha. gente vai realmente refletir. Tem que ter esse recorte aí, né? Ó, vocês que estão em casa,
Não Não assine. dá Eu, pra como isso, advogada, Pronto. eu aconselho. Isso mesmo. Exato. Quer que eu assine? Pera, vou consultar minha advogada. Eu confiava, Doutora, confiava. olha, Imagina. eu Como é que meu quero que marido- assine esse Isso papel é- aqui. isso Eu não é posso. amor, né? Não tem amizade, negócio à parte. Tem. Amor, negócio à parte, meu bem. Exatamente. Vamos separar Não isso. assinem qualquer documento. Tá Consulte vendo sempre um aí em advogado. casa por que eu não assino? Exatamente. Não é boa, Olha não. aqui. Não é Tu boa já assinar. assinou lá quando tu casou. Já É. viu o teu contrato de casamento? É Todo separação advogado parcial de fala. bens. Pois é. Então veja bem Esse como é negócio que de você assina. assinar é importante. Porque casamento é uma sociedade, É uma gente. sociedade, mas olha, nunca imaginei que esse golpe Não, porque Poderia tu, não, mas aí que tá, porque a gente tu vem e nunca- transforma a vida do cara, né? transformei a vida do cara. A É. gente tava. Gente, Ela e sabe o, como o eu tinha golpe dinheiro. vem de pessoas que a gente menos E espera. agora, querido. detalhe, era o cara que ficava sempre atrás. Nunca ele foi de frente, era eu que trabalhava. Nossa, que Era eu coisa, que hein? corria atrás. Ele só fazia pegar dinheiro, levar no banco e nada mais do que isso. Nara, tu não mandou dar uma surra nele, não? Ah, eu tive vontade de eu mesmo. Olha, eu queria eu com as próprias mãos, mas A gente amarrava a ele, fé né? em Deus que eu tinha não deixava. Ele já morreu ou tá vivo? Não tá vivo, tá pagando. Vamos amarrar ele, Tá então. pagando. Ah. Não, pronto, o universo Tá já pagando deu o seu caro. retorno. Tá pagando ótimo. caro. Tu já pensasse? E aí, como é que foi Sim. esse Um recomeço? dia eu tomando café na minha casa, no meu big apartamento, na Ponta Negra, de frente pra praia. Que eu tinha conquistado, não era um só, não. Eu tinha 2 apartamentos na Ponta Negra. Na Cidade Nova eu tinha fileira. Eu tinha uma rua Deixa que só eu era falar essa minha. mulher pra ela me passar essa energia aqui, ó. Pra passar essa energia. É. Que eu digo que eu vou fazer 1 milhão. Eu quero fazer 1 milhão. Vai fazer. Eu vou. Vai fazer. Agora que eu vou, depois tu Vamos ter dado ali. na De minha cara reais, de direto. dólar, de euro. Hã? Pois é, 1 milhão de reais, de dólares, de não, euro. A gente pode bem ali. Aí eu ainda tô no Não real. é nem do- não é não, nem eu ainda tô no milho real. dessa. Calma que eu vou chegar no euro. Eu tô no Emenda colher real. um milho desse tamanho. Não, eu quero fazer 1 milhão. Sim, Nara. Frente Aí da eu Ponta tinha Negra. muita coisa. Tinha casa no Parque da Laranjeira, mano. Aí eu tô na Ponta Negra tomando café no meu apartamento, meus filhos pequenos. Tu já tinha mais um. Já tinha 2, já tava com meus 2. Tá. O Davi e o Maurício. Aí tocou o interfone. Todos filhos do vidraceiro. Era. Aí tocou o interfone, a minha Olha, o secretária... vidraceiro, eu já tô falando com raiva, né? não. Vidraceiro. Aí a, Já tomou as dores. É. a minha secretária... Quem não tomou, né? Então, é. A secretária minha disse, Dona Nara, é um oficial de justiça. Eu digo, mas o que ele está fazendo aqui? Ele tem que ir lá na empresa. Eu vim Na minha casa, Na minha né? casa. me intimar aqui, não. Aí eu peguei o interfone, aí o segurança do prédio disse, não, Dona Nara, acho melhor a senhora conversar com ele aí. Eu disse, bom, B.O. alguma é alto, coisa. né? Uhum. Quando ele entra, aí ele vem com uma carta, olha, Dona Nara e tal, eu falei, sou. Ele pegou e disse, olha, a senhora tem 48 horas para se retirar do apartamento. Eu disse, como assim me retirar do apartamento? Algum engano, não pode ser algum engano. Ele falou, Tu não, tem noção do que é cortar um vidro em cima de uma cama, É, vagabundo? pois é. Não é não? Tu tem noção do que é sofrer? Olha, o que é inocência, às vezes, a gente não tem a malícia, Sim, a maldade. sim, sim. E a gente não consegue proteger nem o que você consegue. Não, eu penso É que eu importante. penso que a questão é na área assim, ó. Aí vai para esse lugar da fé, né, que se fala muito. Muito, Que é porque- tipo assim, ó, por que o mal se dá bem em cima do bem? Se a gente for para dentro de um Sim, rótulo sim. desse lugar, né? Porque a gente sempre porque A gente você pensa no não bem, faria. Eu não E aí faria. você não faria, pensa que o outro- exatamente, jamais eu faria isso com Você ninguém. não faria. Aí você, ó, Jamais. acha que o outro não vai fazer. E a E mais vai faz, fazer. Mais faz. Tá Exatamente. lá, faz Não que tem não, ó, aquele meme. tá lá no provérbio, diz assim, ó, Faz. não Não- seja tão tolerante ao ponto de se prejudicar, É. porém não seja tão louco Não, e a gente, a ponto de a procurar gente a própria aprendeu morte. também, a própria né, o bebê bobinho e bonzinho. É, Já aprendeu B- nessa temporada, como é que é? Bobinho e, E bonzinho e bonzinho. bobinho começa tudo com a letra Com a B. B. exatamente. Foi um episódio Exatamente. que um empresário veio, Exatamente. ó, aprendeu mais uma. Tô te falando, na segunda Exatamente. temporada a gente tá saindo diferente. Eu tô saindo aqui humilhado, mas tudo bem. Sim. E eu tive que sair do apartamento, aí eu tinha um outro apartamento, fui para o outro. Aham. Me mudei para o outro. Quando chego no outro apartamento, que era no Vila Lobos... Mas até então, aí quando aconteceu isso, Mas não podia questionou pegar de volta, alguma não, coisa? mano, isso? ele, Não? ele, Na ele- época, eu não Foi não- uma outra amiga que me ajudou. Eu não tinha. Quando eu cheguei não na tava. empresa- Teve uma fase que a gente era muito ligada, aí depois eu me afastei, a Ela- gente não passou uns anos sem Passou um conversar. tempo sem se ver. Depois de 2009 foi que a gente Se reencontrou. começou a se Se encontrar. reencontrou. Sim. E E tu conseguiu recuperar tuas coisas? Não? o que eu fui perdido, não. O que eu consegui agora tudo é novo. Entendi. Eu não recuperei nada. E quando foi esse, que é o que a Carol perguntou, quando foi esse, Ressurgimento. essa fênix? É. Não, primeiro que tu mandou ele
separaram. Vocês Tu arrancou separaram. nenhuma unha dele, não? Nada. Quando aconteceu nada. isso, vocês A separaram. Olha, gente, ele separa, citando a aí gente separou. violência. Gente, essa história é muito importante, Nara, Sim. porque muito Ela é muito acontece. importante. A mulher confia tanto Muito, no marido, depois ele toma tudo dela E- e ela fica sem nada. O Só homem já que aconteceu contrário com o homem também ou não? com o homem acontece, né? Tem umas é, mulheres que acontece. pegam mesmo. Mas o que é mais importante da história da Nara é o ressurgimento dela. Sim. É como ela conseguiu tudo de novo, mais novo. É, Deus, né? Quando Sim, foi amiga. Deus. Pode Amor. ter É certeza. Deus e igual- você também. Sim, Nara, vai. E aí? Surgiu uma fênix de onde? E ele, quando eu entro na minha Ah. empresa, que eu construí, que eu corri atrás. Gente do céu, não tô Quando conseguindo. eu chego na minha empresa para trabalhar, ele me para no peito assim, ó. Me segurou assim, aqui. Ei, para aí. Aqui tu não entra mais. Eu falei, como assim eu não entro mais aqui? Eu ainda sou a dona daqui. Não. Você não é mais dona de nada aqui. Você pode ir embora daqui. Eu peguei e insisti. Eu disse que eu não ia bater o pé, puxei minha cadeira, sentei na minha mesa. Ele me Como deu, era o nome ele da me empresa na bateu. época? Essa da. não. Brilho. Brilho. Brilho, é. E de brilho não tinha nada, Não né? tinha nada. Brilho. Só o teu brilho mesmo. A Brilho era Tu já muito pensou? conhecida, muito Ainda famosa você aqui em acha um Manaus. direito de bater, não. Ainda me bateu, eu saí de lá a tapa, apanhei, me quebrou toda, me jogou na Ai, ai. calçada, Cara, passei o meu vergonha. revolteiro tá passando efeito. Gente, vocês não têm noção do que Brilho. eu passei. Não tenho mesmo, não. Não Meu tenho. Deus, e aí, Nara? Sim, O que Nara, tu e aí? Meus fez filhos aí? pequenos não podiam fazer Pois é. nada. E aí que eu resolvi que eu tinha que deixar pra lá. Eu não poderia entrar, ele já estava até ameaçada dele me matar. Aham. E meus filhos choravam muito para mim não ir mais lá, porque tinham medo que fizesse alguma coisa Sim. comigo. O que eu fiz, né? Só rezar. Não me restava mais nada, era só confiar em Deus. Quanto E- foi esse luto, assim, que pra tu ressurgir? Demorou um bocado. Demorou um bocado de tempo. Aí um dia me sobrou, de tudo isso, me sobrou um apartamento. Certo. No meio dessa confusão toda, que esse aqui ainda brigou na época, a gente estava namorando, ele foi lá no J-Nassa, que queria me enganar, ele Sim. brigou, criou confusão e conseguimos resolver esse apartamento que ficou para mim. Certo. Só que com o passar do tempo, eu já não conseguia mais pagar os impostos, eu não conseguia pagar a luz, eu não conseguia pagar condomínio, nada eu conseguia mais. E esse apartamento estava totalmente atrasado. Sim. E nunca, para te ver o que é o poder de Deus, nunca na vida me cobraram uma luz nesse apartamento, nem o condomínio. O apartamento já se despedaçando todo, porque imagina, você morar 10 anos num lugar e não Sim. botar um prego, É. aquilo vai se Vai deteriorar. deteriorar. Sim. Isso. É, a gente tem muita briga em casa por conta disso, É. mas vamos lá. Mas é isso mesmo. É isso aí. Aí quando foi um dia, eu E lá em casa, quem é do movimento assim é a minha também, né? É, Ela vai. Se eu deixar por mim, a casa deteriora. Ah, não, eu sou ela daquelas não. cri-cri mesmo. Ela mexe em cada coisa mexendo. Ah, eu outra que- também, é. eu também. Até para fluir energia boa. Uma coisa quebrada não vai trazer Sim. coisa boa. Ah, E aí, né? Sim. E aí peguei, o que é que me sobrava? Eu digo, bom, eu vou vender esse apartamento e vou. Meus filhos queriam muito trabalhar com vidro, embora formado em direito, mas eles não queriam. Eles queriam trabalhar com vidro. Mamãe, eu quero que você volte pro vidro, porque eu conhecia tudo, eu Sim. conhecia, eu tinha. Como eu saí do vidro com a minha cabeça em pé, Sim. e eu, como sempre, fui a única mulher que trabalhava com vidro, porque existe muita mulher, mas assim, é a mulher do fulano. Sim. Ah, é a filha do fulano que está ali. Ah, é a irmã do fulano que herdou. Eu não herdei. Eu criei, eu construí. Sim. Sabe? Cada pedaço, cada caquinho de cimento, de tijolo foi construído. Com meu suor, com batalha. Não foi nada herdado ali. Sim. Aí os meus filhos... Aí, segura aí. Eu preciso fazer os agradecimentos aos nossos parceiros e patrocinadores. Porque É só para dar um depois vinha- suspense. É. Você dá tempo de ir ao banheiro rapidinho e voltar para continuar essa história fascinante. Porque a gente precisa Não, não vai pro saber banheiro, desse não. Veja os ressurgimento. patrocinadores. Eu também acho que tem que ver os patrocinadores. Então, aguenta mais um pouquinho aí. Então, agradecer a ProOffice, que é a realizadora, né, do podcast. O Ivan Comunicações, que também é parceiro e está aqui com o Labirinto da Voz, a Correto. mentoria em comunicação, Aham. é mestre em comunicação. Brasil e Meios de Filmes, que é responsável por toda essa estrutura do nosso estúdio podcast. Inclusive, se você quiser ter essa estrutura, é só falar com a ProOffice também, que ela consegue encaixar e alugar, né, o estúdio podcast. E também é um novo projeto do Rafa Rosa, que é da Brasil e Meios, que é o Unir-me. Eu vou fazer o teste agora. Isso aqui é cartão de visita digital. Já esqueça aqueles cartões de papel. Agora a novidade é esta.
E vamos testar? Vamos. Testar? Ele pega o teu celular aí, já Ui. destrava, pra eu já Vamos. fazer o teste aqui contigo. Porque assim, a gente faz ao vivo logo. Já mostra. Já? Eu vou encostar aqui, ó. Cadê? Oxi. Por que não? Na Tem um câmera. tchan, tchan, tchan. Eu acho que não é no QR Code que tem que apertar. Acho Não, que só é encosta. aqui, ó. É aí, não sei se... Será que é a tua... Ei, o Rafa... Vê aqui no Danara. Então tá ligado, Nara? Não, eu vou ligar o meu. Será que é porque... Não, mesmo assim pega. Tinha que pegar, traz Às o meu vezes eu outro. acho que é só a capa, talvez Talvez seja a Talvez. capa. Talvez Peraí, esse. esse outro tá sem É porque o capa. teu... Gente, é porque é um celular diferente. Será que não é embaixo, então? O acesso? É. Tu vai cortar nessa parte? Como a minha. Não, vai ser direto. Oxi. Isso aqui, ó. Aqui é na íntegra. Quem sabe faz ao vivo. É. Não, a gente vai ter que detectar isso aqui. Olha aí. Ah, tá vendo? Aí embaixo. o sensor é aqui. Coloque no sensor correto. Aí, ó. Olha Agora o Rafael ali. Mostra lá na Rosa, câmera. Céu do Brasil, Imagem Aqui, Filmes. olha aí, ó. ó. Viu? Gente, que maravilhoso. Tu não Parece na precisa hora. digitar Não. nada. Nada, é só encostar, ó. Encostou, Que a aparece mágica tudo, o acontece. WhatsApp, o Exatamente. e-mail. Isso é internacional até o agora. Pix. Já Exato. quero. Olha Já É. quero. E a gente, olha aí, já pronto, Gente, viu, Rafa? maravilhoso. Feito. Telefone, Instagram. Exatamente. Gente, eu E aqui, Todas as informações. todas as Vai. informações Vai que você todo se o teu personaliza portfólio. Olha, do jeito que que você coisa quiser. legal. É a tecnologia, né? A nosso isso. favor dos empreendedores. ele me fala, né? ele tá Tudo representando. já dá. É, então ele, na verdade, é produto próprio da Brasil, na verdade, do grupo da Brasil Image Film. Não é isso, Rafa? Rafa tá aqui, ó. Aí você é compra. das empresas, dos negócios dele, que nem você, tem vários negócios, aqui é um. E aí depois vai entrar em contato Ó, com o Rafa, isso a é gente manda o internacional. contato. Aqui na descrição do episódio também vai estar o @, para poder seguir a empresa, entrar em Ó, tu contato e pega um saber de cartão valores. desse e tu sai distribuindo para as minas que vão lá no Eu ônibus, digo aí tu assim, já eu deixa digo lá. assim, oi Manda meu o cliente, celular. oi meu cliente, tudo bem? Mostra o Isso. celular. Aí ele mostra, eu, pã. É isso. Exato! Deixa eu Exatamente. pedir um negócio Olha, aqui, vamos uma conversar, foto. cadê seu celular? Olha, pã, É, pode pronto. botar o meu Tira contato uma aí. foto, nossa, peraí, É. deixa eu ver a foto. Pã, automático. Vai. Exato. Viu como é estratégia? Tá com empreendedoras, elas têm essa visão. Não, Não pode Pega a isso visão. daí perder tempo. Pega a Não visão. temos tempo para perder. Se Exato. essas aí vendem água no deserto. Fecha parênteses, agora volta pro e aí, depois dos filhos e tudo mais. O Pra res- ficar sem ressurgimento dessa nada. fênix e tal. É uma fênix mesmo. Aí eu tive, né? O meu filho queria muito voltar pro vidro. O que é que eu tinha? Só um apartamento falido na minha Mas mão. quanto tempo, pra quem tá em casa, Nara, de repente tá aí, deitada na cama, pegou um calote desse e acha Demorou que não... uns 7 anos. 7. Uns 7 anos para me recuperar. Entendi. Até porque eu não tinha como. Eu não tinha dinheiro. Eu fiquei sem minha empresa, sem Uhum. meus cartões de crédito, sem meus apartamentos, sem minha casa, sem. Gente do A céu. minha empresa, o meu prédio que eu construí, meu galpão, que fica lá na Timbiras, que é onde funciona hoje a Amazon Glass. Amazon Glass é Ficou o nome da, poder- da É empresa empresa, agora, né? Amazon Atual. Glass. Amazon Glass. Exatamente. E onde fica a Amazon Glass hoje, o meu prédio, ficou na mão dele. Ele me entregou aquele prédio, gente, vocês não estão entendendo. Totalmente quebrado, deteriorado, todo esculhambado. Eu tive que refazer outro galpão. Isso Parece depois de coisa uma briga na justiça, parece né? coisa Ótimo, de... né? 15 anos. 15 Tanto anos eu ódio. briguei na justiça por esse prédio. 15 anos. Na Ganhou? civil. Ganhei. Aê! 15 anos. Graças a Deus. É. E aí, Parece quando eu coisa de inveja, né? Foi Invejoso. muito, foi muito Sei feio, lá, muito ódio, feio inveja. mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu tinha esse apartamento falido, aí falei para o meu filho, olha, a única coisa que resta para a gente é esse apartamento. As pessoas vão me vender. Agora eu preciso vender esse apartamento, se vocês quiserem, porque, na verdade, era dele, né? Mas eles iam perder. Sim. Não tinha nem como sustentar aquilo. Aí ele, não, mamãe, pode vender. Aí fui com o Sérgio, O único que se salvou foi isso porque estava no nome do teu filho. foi que era esse apartamento. Aí fomos, vendemos Graças esse a apartamento Deus, né? com muito pouco dinheiro. Eu liguei, fui em São Paulo, comecei a fazer os meus contatos de novo. Como eu era uma pessoa assim muito querida, porque Sim. era a única mulher e sempre fui muito respeitada. Ainda sempre, é a única mulher nesse mercado, nesse né? mercado, o mulher do meu, Aham. assim, não é me elevando, mas assim
da minha categoria, eu vou dizer assim, só tem eu. Todas, como eu falei, São esposas. São né? elas não herdadas, né? não São é a linha de herdeiras. frente. Não é vidraceira. Elas não cortaram não o é vidro na vidraceira, cama. E exatamente. nem carregaram o E vidro nem na carregaram cabeça o vidro, em sol de e nem, meio-dia. nem tiveram o Exato. joelho cortado. Não, nunca tiveram. Exatamente. É Essa mulher é difícil. espetacular, Olha, né? para uma Com mulher, risoto. pra uma mulher, e eu era uma mulher jovem, bonita, eu tinha muitas outras chances. Sim. Para mim, eu, não era essa a única chance que eu tinha, essa Sim. era a que eu queria. Aí Sim. Era a que eu foi almejava. atrás, né? Mas eu poderia ter ganhado meu de outra dinheiro forma. de outra forma. E a Amazon Glass começou quando? A Amazon Glass, ela começou, tá com foi um pouco antes da pandemia, né? Que eu vendia e eu comecei a trabalhar. Ainda veio a pandemia. Ainda veio a pandemia pandemia. como dificuldade, né? Mas eu vou te falar uma coisa. A pandemia foi para mim um momento muito, assim, dependente de toda a desgraça Sim. que ela causou, mas financeiramente ela foi uma parte boa. Boa pra ti. Porque eu trabalhei direto na pandemia sem parar. Eu não tinha opção. Sim. Eu trabalhava em casa, eu não parei um dia. Um dia eu não parei. Esse meu filho, Maurício, trabalhava direto. Sabe, a gente fazia entrega à noite, a gente fazia tudo. Hoje a Amazon Glass está com quantos funcionários? Hoje nós temos em torno de uns 30 funcionários. 30. Tem muita gente indireta também. Sim, sabe? aí a produção da Amazon é basicamente o quê? Espelhos, boxe, tudo que Eu vou tiver te de dar um vidro. exemplo. Estou abrindo uma nova Tu sabe empresa. aquela mesa que tem lá no deck? Enorme. foi eu que fiz pra ela. Foi ela que fez. Foi. E é tempo recorde. Quanto 2 tempo? dias. Ah. Não, Assim, aí eu é disse- atender igual a cliente, que isso daí é virada no Não, giraia. gente, né? eu disse, Nara, eu acho que umas quinta, Nara, eu preciso de uma mesa. Vou fazer porque uma festa aqui, domingo eu eu quero ir preciso. pro deck. A mesa de madeira, ela tem 7 metros. E eu quero um vidro Você tem nela, que ir porque eu lá. quero chegar lá. Tu já foi lá. Sim. Você- e tá ela lá tem um que ir lá. vidro maravilhoso, que eu então quero vamos, até me quero- deitar. Tô esperando Ela me o entregou convite, no já, sábado. ainda não Ela chegou. me entregou o no convite. sábado. Temos que levar a O nossa convite ainda amiga. não chegou. Sim, ainda. vai chegar, vai chegar. É Sim. muito competente, a Nara. E aí, então vocês atendem, por exemplo, aqueles quadros ali, tudo. Faço quadro Eu tô- de aviso, pronto, tudo eu eu preciso faço. de um quadro desse. Vamos já quadro conversar de sobre aviso. isso. Eu faço tudo em vidro, tudo que tu... Inclusive, estou abrindo agora uma outra empresa, que a inauguração é agora em junho. Legal. Olha aí. Bem maior do que essa, Aham. uma empresa bem completa, com tudo que tem de moderno no mundo. A gente trouxe lá para dentro dessa empresa agora. Mas é um outro nome? É Mirandex. Tá. Agora é a Mirandex, né? Que eu tenho um sócio que ele tem outras empresas também. Aham. E eu tô com um projeto até de colocar outra fora de Manaus. Que E bom, muito né? breve a Pra gente já quem- está Fora se de mexendo. Manaus, Pra quem Manaus ficou pra sem fora, casa Curitiba. pra morar. Curitiba. É. Pra quem ficou sem casa pra morar, já Para tá quem abrindo. ficou sem nada. É, gente, quem sabe faz acontecer. Exatamente. Abençoado, eu me Você sinto fica Pagar aqui essa colocando, se energia, né? sabotando, colocando obstáculo que não existe. Não existe. Não existe obstáculo, Não eu vou existe. dar um exemplo. Não Ela existe. falou E em aí, a filhos. Marli? Não E a Vou dar um Marli? exemplo. Qual é os perrengues da Gente, Marli? eu comecei a advocacia, Ah. né? Tá? Tô trabalhando, a minha filha engravida. Logo nisso. Disse, gente, não tem. Como que essa menina engravida? Sabe quando você dá uma pirada assim no meio da tua sala, que a tua filha sem casar, engravida, começando a vida? Eu disse, não tem problema. Você vai trabalhar até ter o filho. Tá? Até ter o filho você vai trabalhar. E tu Ela tem quantos trabalhou filhos? Tu até tem? um dia antes três, de ter né? o filho. Três. Três. Na verdade, ela trabalhou até o dia de ter o filho. Quando ela começou a sentir dores aí, que ela foi pro Trabalhou hospital. contigo? Comigo. Ela sempre esteve comigo no escritório. escritório. Ela Aí- também é advogada? Hoje ela é Ela é advogada, advogada. né? Antes ela estudava. Sim. Tanto estudava que, quando nasceu, ela ficou um mês no resguardo e depois Sim. ela foi para o escritório. Com quem? Com o filho. Ele ficava no carrinho o dia inteiro. E lembra que era uma salinha? Era só uma salinha que eu fui comprando a cota. Sim, era sim. pequenininha. A pia era desse tamanho. A pia que ele tomava dava banho. banho, Ah. Aí só tinha aquele mármore desse tamanhozinho aqui, ó. Piazinha, aquele cantinho. E ela dava banho nele ali. De manhã, levava ele para as audiências, porque como eu era sozinha, eu tinha que ficar entre uma audiência e outra. E ela acompanhando com o bebê, pra cá e pra lá, quando ficava no carrinho. Quando ele começou a crescer mais, eu disse, não tem condições dele ficar nesse carrinho, que ele já ia cair. Eu botei aquele chiqueiro do lado da minha mesa.
E ele ficava ali no chiqueiro o dia todinho. Quem sabe, mas... O dia todinho. Sabe que horas ele ia pra casa com a gente? Teve uma época que ela levou pra faculdade, porque ela ainda estudava. Eu dizia, leve, que eu não sei que hora eu vou sair desse escritório. Então, ela levava pra faculdade. Ela chegou um tempo e disse, mãe, não tem mais condições Olha, de eu... aquele bem revoltado. E o pai desse menino? Não tem mais condições de eu levar o Matheus... batalhadora, ela. Não tem mais condições de eu levar o Matheus para aula, porque o professor já tem que carregar o menino para poder dar aula, porque todo mundo, ele grita, ele chora, a menino brinca com ele, fica de mão em mão. Não tem. Aí eu olhei para ela, ainda vai achar outro filho? Ainda vai? Até No hoje, início né? do nosso escritório, que não tem condições de nada. Aí tá. Com isso eu tinha, depois dela passar, acho que 6 meses indo levando o menino para a Ter faculdade. aprendido, né? O dia todo no escritório, ainda levava para a faculdade, foi que eu chegaria, ficava em casa 7 horas da noite, 8 horas a gente chegando com o menino, não deixava ele dormir no carro, porque ele tinha que dormir em casa, porque senão a gente chegava em casa e não conseguia dormir, até a mãe chegar às 11 horas da faculdade. Exatamente. Então, não tem obstáculo, gente, basta você criar tem, situações tem que que você querer, dê tem um que jeito. É não Tem correr que atrás dar do um rabo, jeito. né? Tem que ver, tem um problema, Tem que focar, já é focar fato, no- o problema já está aqui, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou Eu conseguir falo muito isso advogar? também. Consegue. E tem mais, ele saía correndo lá entre uma audiência, depois que ele cresceu mais, que ele já engatinhava, ela sentava esperando a audiência, e ele escapulia correndo nos corredores do fórum. Quem me conhece... Vai ser advogado, será também, né? Ele era um mascote, porque Tá aí já não homem tinha... hoje, É, tá vai lindo. ser advogado. Já não tinha mais condições do menino também ficar no fórum. Porque era demais, gente. Foi aí que eu tive uma criança, sorte. né, Gente, isso é tem tudo a ver criança. assim, ó. Essas mulheres mudaram o destino sim, delas. sim. Homem é difícil fazer esse Esse jogo essa de estratégia atitudes. toda que a gente faz. Não consegue. Eu tava Eles lá querem chorando. trabalhar sozinhos. Eles não querem trabalhar com nada. recolhido com teu travesseiro. É, dentro do meu- edredom Ai, meu lá. Deus, eu tô com medo da vida. Não pode ter medo da vida. Vem cá, deixa eu te dar 2 tapas. A Nara me deu um monte de tapa na minha cara aqui. O Mauricinho, eu dava banho nele com camburão, com uma água gelada. O bichinho pequeno, desde Rapaz, isso é muito pequenininho. raiz, né? Não, a outra dava banho na É. Na Pra te pia, ter uma aquele ideia. menino. Teve um dia Não é fácil, que eu não, pra tinha uma ninguém. estagiária. Esse que- podcast não dá pra que- ser só um. Tinha uma estagiária que ela ficava lá trabalhando, né? E eu e a Mônica para as audiências, que ficava bem em frente. E era só atravessar a rua. Aí ela me ligou, doutora, eu vou ter que parar de atender o cliente aqui porque tá fedendo a cocô, doutora. Tá fedendo a cocô. Eu ainda não olhei lá no chiqueiro. Mas eu acho que o Matheus tá todo cagado. Tá todo cagado. Eu disse, então pede licença aí do cliente e vai lá. Aí ela chegou lá, tinha cocô até na cabeça do menino. eu acredito. Agora imagina lavar o menino numa pia desse Desse tamanho, tamanho. com o Com negócio o cliente todo presente. cagadinho. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, gente, é o que eu digo fácil, para os meus não. funcionários. Não venha me falar de dificuldade de vida. É. Não venha me falar de Exatamente. dificuldade de vida. Porque tudo eu já passei. E tu era uma menina pobre, né? Uma Muito. menina pobre que batalhou para estar onde hoje ela tá. E como eu também, era o meu Sim. caso. eu Não, não fazer tinha o jogo nada. do bicho lá. Olha, é Exatamente. interessante isso quando Eu você cheguei fala. em Manaus com 12 anos, 12, 13 anos. Eu fui morar na casa dos outros, Sim. sem salário. Não tinha final de semana livre. Tinha que lavar, passar, cozinhar, faxinar, cuidar de criança. Eu era uma escrava. Sim. É. É. E nem Passou. por isso, né? Nem Mas por isso não me intimidou nada. Eu vou viver minha vida, vou Isso. estudar. Não, e a E Marli vou me não formar. contente com o escritório, ainda foi lá, eu quero agora outro empreendimento. Então, é isso aí que eu queria perguntar dela os agora. outros negócios. Como e é que aí? surgem os outros negócios? Ai, gente, minha ideia. Ai, gente. Eu disse, gente, eu gosto Às vezes tu tanto fala de. assim, Eu gosto tanto de "Por que que eu semi-joia, queria?" eu gosto tanto de bijuteria, eu gosto tanto. De salão eu de beleza. Eu acho que eu vou montar um. Mas aí, como a minha filha queria, né? Não queria mais atuar no ramo da advocacia, porque ela disse que ela fez direito por causa de mim, ela passou na O OAB meu por causa de filho mim. também. E ela advogava por causa de mim. Ela tava de saco cheio, não queria mais. Aí eu peguei e disse, tá bom, então. Peguei de 7 da noite até as 11 Mas não deu uma horas. raivinha assim?
Dá, mas aí, que fazer o quê, né? Fazer o quê? Ela já tinha vivido tantos anos comigo, custava dar uma chance pra Sim, ela, pra outra sim. coisa? Não, porque tudo que eu pedi, ela fez. Entendi. Aham. Até levar o menino pra faculdade, ela levou. Sim, sim. Então, eu disse, tá bom, então, vou fazer o seguinte, peguei de 7 da manhã... Tinha muita escolha, né? 7 da noite... Era isso ou nada. De 7 da noite até as 23, eu no Instagram, pesquisando como faz, que eu queria vender, onde Sim. comprar semijoia, Ah. onde comprar biju. Comprei curso para fazer como fazia biju, Aham. né? Comprei curso para descobrir onde comprava semijoia. Descobri que é em Limeira que você compra bruto, manda banhar quantos milésimos você quer. Fui para Limeira, conheci várias lojas e eu disse, agora eu tô preparada. Queria montar junto, que eu vi celular, amo trocar capa, olha isso. Né? Eu disse, eu vou trabalhar também com celular, vou montar os dois. Aí fui pesquisar tipos de cabo, tipo C, de iPhone, né? Tem vários. Sim. Tudo. Aí eu fui em São Paulo, comprei tudo de maquiagem, botei tudo junto. Mas para isso eu dedicava horas à noite. Sim, Sim. sim. Eu pesquisava à noite, porque você tem que ter bons fornecedores. Fui para São Paulo, comprei, montei a loja. Depois de um mês, ela disse, não quero mais não. Quero a loja mais não. Eu digo, E tava pronto. dando lucro, retorno? Sim, né? Tem que Aham. se pagar depois Sim. com o tempo. É, Lógico que começo você é vai... assim. É. Começo é Começo difícil. é complicado. Sim. Aí tá. Mas mesmo assim, eu continuei com a loja. Fiquei no Vieravos e agora estamos no Parque 10, lá na Rua do Comércio, Isso. próximo ao Itaú. E não contente, agora, com uns meses atrás, eu montei o salão, porque a minha sobrinha chegou, disse que não queria trabalhar em salão nenhum. Eu já tinha feito um estudo com ela antes. Ela tinha vindo de 3 anos, né? Antes. Aí a gente fez pesquisa em vários salões. Eu sei que ela é uma boa profissional. Excelente. Né? Aí eu disse, tá bom, vamos montar o salão. Só que ela resolveu voltar pro Capiranga. Aí acabou meu projeto Olha, salão. eu sou de porque Aí ela é eu de sou, Capiranga, ela é de Capiranga. que é da Terra lá da Agora Santa, ela né? voltou. Acho Aí eu que disse, é. tá bom, eu tenho um espaço ocioso lá no bazar, que era pequeno, eu vou montar ali, tá bom? Botei cadeira, botei espelho, comprei isso, comprei aquilo. Pronto. Tá aí, trabalha. E ela faz um serviço maravilhoso. Maravilhoso. No mesmo Com ponto, preço então. no mesmo local. Mesmo local. No mesmo local. É o mezanino, né? Tem o Mezanino, mezanino. isso. Então tá funcionando lá. Não contente, eu montei uma peixaria. Só que a peixaria, gente, é maravilhoso trabalhar com peixe, peixe ali delicioso. Só que requer muito tempo. Trabalhar com É muito comida. tempo. Final de é. semana, então, lá na peixaria tem até câmera É frigorífica. onde é o maior movimento no fim de semana, né? aí é- Aí eu onde disse, quer, né? gente, É onde eu você não, quer descansar. Eu já tenho mais de 50 anos, já tô velhinha, então Não quero mais a peixaria. Eu quero meu final de semana para ir pro meu deck, ficar lá tomando o meu gin, Dançando com as dançando, amigas. chamando minhas amigas. Passei a peixaria para uma Descendo um amiga. escadão, tem um escadão, Tem um cara. escadão lá maravilhoso, que tá no meio do rio. Já Sim, nada tem ali, que o boto ir. tá ali. Tem 2 botos, 3 botos sempre ali contigo. É mesmo? Aí eu tô passei a esperando o peixaria. convite. É maravilhoso, é maravilhoso. Então aí você tem que ficar administrando as duas coisas, Sim. né? As 3 coisas, quatro, né? né? As 4. Na É. verdade, a peixaria eu já passei, né? Mas a loja tu acabou deixando com a tua filha gerenciar? Não, Como é que ficou? meu sobrinho. Teu sobrinho? Meu E sobrinho a e tua minha filha? irmã. Ficou onde na No história? escritório. Entendi. Ela agora faz as audiências, faz Ficou os boazinha prazos. agora. Eu disse, meu amor, é uma escolha de vida. É. Você quer ficar lá na É, loja, tem que fazer alguma coisa. olhando, ou Aham. você quer sentar em um computador, no ar-condicionado. Deixa eu fazer uma pergunta É. pra vocês dois. Que eu achei interessante E a isso. gente já tá indo pra reta final, Ah, tá? olha aí, Que tá vendo? pena. Mas Ah, eu Deixa, nem tá queria. vendo? Vamos Vê abrir como aqui passa rápido? uma champanhe. Eu quero tirar uma dúvida de vocês e Carol, de repente, dentro de todas essas histórias que vocês trouxeram, né, que são histórias muito fortes, não tem como não se impactar com essas histórias que vocês trazem. E assim, muito obrigado mesmo por ter aceitado de vir compartilhar para todo mundo essas histórias. E a gente não sai o mesmo, né? Depois que senta com vocês e realmente a gente consegue ouvir todo esse trabalho. E aí, hoje tu tá com 3 filhos, né, Marli?
É isso? Tem 3 isso. filhos. E tu também, né? Dois. Dois. E um neto. Deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês. A terceira, que é minha sobrinha, que eu crio desde 1 ano. Beleza. Mas assim, que é sempre que- Que ficaram... também tá. Sempre Né? sobrinho, É. Como Não, é que é sobrinho. fica? Não, sobrinho. Vocês conseguem ver, por exemplo, vocês são mulheres experientes, mulheres que estão aí, que empreenderam, que fizeram a mudança na sociedade, estão aqui contando a história que impacta. É difícil para o filho de vocês performar na sociedade diante de 2 mulheres gigantes na sociedade? Entende? Dessa coisa dessa cobrança. Olha, eu me arrepiei, até me emocionei. Gente, Né? olha, É isso é um difícil ponto, pra eles um e ponto tal. assim. Porque assim, ó, Porque a gente eles não que tá deixam aqui... de te ver grande. É isso. É? Ele não deixa de te ver. Gente, ela é muito grande. Isso. A minha filha disse assim, a senhora pensa que eu sou a senhora que resolve várias coisas ao Isso. mesmo tempo? Vem a comparação, A senhora né? pensa que é a senhora, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 assistentes direto comigo, ali. E eu consigo falar com essa, responder para essa, pensar nessa e responder essa. Eu consigo ouvir, falar. Eu digo, hoje eu tô com uma pessoa nova lá e aí eu Ela é das falando minhas, do eu meu, sou do meu mesmo lado tipo. direito Então- aqui, eu disse, olha, eu tenho o ouvido esquerdo, tá? Então tu fala que eu vou ouvir. Pode ficar tranquilo que eu vou ouvir. E eu vou te dizer mais uma coisa, eu falei pra ele. Seja mal educado comigo. Quando eu estiver falando com ela, você pode falar. Comigo você pode ser mal educado. Porque eu não tenho tempo pra parar, despachar com ela, depois virar pra você, tem que ser tudo te dar rápido. atenção. Quem fica chateado com isso é o Aldemiro, porque ele sai lá da sala dele, que ele fica isolado, eu Quem? fico com Quem todo é mundo, Aldemiro? meu É o marido. esposo. Aldemiro Dantas. Aí ele sai, aí ele quer falar comigo, eu tô falando com a Lorde, que fica do meu lado direito, eu tô falando com o Vinícius, que fica na minha frente, eu tô falando... Aí ele fica mordido, eu viro pra ele assim, não dá pra eu virar só pra você e ficar, diga, amor. Não dá, querido, vai falando que eu tô ouvindo. Aí ele sai revoltado. Pé da vida. Agora ele já aprendeu, ele já se conformou, que ele chega, ele fala, eu tô falando, tá bom, tá, então é isso assim, assim, assim. Teve um dia que um empresário que eu estava cobrando, né? Que eu trabalho mais para trabalhador. Meu escritório é mais para reclamante, mais para Sim. funcionário. Voltado 90%, né? Agora que eu tô com um novo projeto, que eu tô fazendo tipo uma mesa de um podcast também lá, um estúdio e tal. Olha Um aí, estúdio Rafa. que eu quero... Olha aí, Porque eu vou Rafa. falar um recado para vocês, advogados. Tudo que eu tô pegando umas mentorias, ainda não sei tudo, sei muito pouco, mas o pouquinho que eu vou falar aqui para vocês é internet. Você tem muitos clientes boca a boca? Tem. Mas agora tem que se vender mesmo pela internet. Lógico, você não vai dizer, vem aqui que eu vou Isso. processar teu patrão. Não, você vai falar de um assunto. Esse assunto vai interessar o cliente, o funcionário, e ele vem até você. Então, por isso que eu estou montando já E até um porque local... também tem regras próprias, né? Para marketing na área do direito, né? Isso. Então, eu estou montando que é para fazer vídeo, para falar um conteúdo, né? Que Sim. interesse cada cliente, para ele Muito vir. bom. É, exatamente. Né? É uma forma. O E aí, filho, a é. dor, se enxergam gigante. Sim. Aí, simplesmente, ela diz assim, eu não consigo fazer. Eu disse, você consegue. Você consegue. Planeje, sonhe, planeje, realize. Você Isso dá consegue. BO, isso dá frustração? Não, um pouco. Ela diz assim, ai, mãe, mas agora eu acho que ela tipo tá o filho mais, do mais artista, né? experiente. O filho do artista sempre... Ela vê mais experiente, então ela já tá se conformando. Uma que ela autocobrança, tem. na verdade, uma uma autocobrança. Ela já tá... E tem isso com os teus, né? Não, os meus é o seguinte, eles têm muito orgulho da minha história. Sim. Muito orgulho porque eles viram tudo que eu passei ao vivo, né? Eles Sim. sofreram. Imagine, o pai nunca deu um centavo para nenhum. Então, eu criei e formei eles assim na marra. Certo. E sempre tive paixão por essa profissão que eu abracei, sabe? Que Deus me honrou. E eles abraçaram. O meu maior medo... Sem medo, né? O meu maior medo na minha vida era de eu construir um império e esse império se perder por falta de gente para assumir. E eles não. Hoje eu viajo, eu vou para tudo que é lugar. Claro, eu estou ali
Eu tô ali por trás. O empreendedor nunca descansa. Eu tô ali. Tá sempre olhando Eu câmera, olhando obras celular, grandes pra olhando empresa, Então eles sabe? seguem, Mas eu pra ver eles- como é que tá. eles seguem. Eles seguem direitinho, sabe? Tudo que eu ensinei, com honra, com responsabilidade, porque a empresa... Olha, minha empresa nunca teve um problema com... Nunca foi processada. Tirando, claro, funcionário. Eu estou Sim. falando de... A minha Cliente. empresa trabalha, o nosso trabalho é excelente. Os melhores trabalhadores, os melhores vidraceiros tá com a gente. E quando não tem, a gente ensina. Eu ensino. Aham. O meu gerente, que está comigo há 40 anos, junto comigo, quase 40 anos, também ensina. Então, a gente tem uma equipe maravilhosa. Que bom. Equipe de temperado, equipe de laminado, equipe de espelho. É o que eles diz assim, ó. acabam aprendendo. Não, minha mãe é Isso. grande, eu vou ser grande que nem ela. Eles acabam se inspirando, né? Não, Eles eu se consigo. espelham. É. Aí, logo no início, como ela não fazia audiência, né? Ela ficava insegura. Agora não, ela faz uma excelente instrução. Que bom. Ela é uma ótima advogada. Ela é muito esforçada. Então, acaba sendo inspiração É isso. para ela. Sim. Para outros advogados também. Porque lá no escritório, eu tenho orgulho de dizer, gente, tem gente que começou comigo estagiário, virou funcionário, pegou a AB e foi montar seu escritório com tudo que aprendeu. Porque eu digo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Na faculdade não se aprende quase nada. Isso. Você aprende aqui dentro a conversar com o cliente, a executar uma peça, a ajuizar, a acompanhar um processo, a dar um resultado. Eu sempre falo que o trabalho é onde a gente aprende ganhando. Né? Isso, Faz o trabalho da isso. faculdade, na prática Isso. ainda recebe Na por E eu prática. isso. digo assim, Né? escritório de advocacia nunca vai chegar ninguém sem dor. Menino, o Rafael tá se Ele batendo. vem. Bora. Bora. Ele vem com a dor dele e você tem que resolver. Tá Tem vendo? o Vocês não remédio queriam da dor falar, não deu dele. nem tempo, ó. Olha aí, Foi, não é? viu? E aí não queria acabar, né? Gente, é a história de duas mulheres. Ó, o nosso tema é história de mulheres que mudaram o seu destino e também muda o destino de outras pessoas. Olha a importância disso Exatamente. tudo. Muda mesmo. Carol, vai contigo, tô contigo, vai. Bom, então vamos fazer um resumo de tudo que aconteceu aí, que na verdade são as histórias de vocês duas, né? Que inspiração, que garra, que ousadia, que audácia. Que faz a gente sair, né, desse episódio, desse momento aqui de troca que a gente teve. É diferente. Realmente são tapas na cara de como Nossas e você que tá em casa. Como a gente, no geral, a gente coloca tanto obstáculo dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente, nossa, eu quebrei a unha do pé, não consigo mais fazer isso. Olha as dificuldades que elas passaram, da onde vieram, a veia empreendedora que já estava ali, né? Incutida já desde criança, desde os 11 anos, fazendo O empreendedor negócio. nasce, cara. Ele nasce, será? Empreendedor, geralmente ele aproveita a oportunidade que tem de mercado com a visão Então ele dele. nasce. Ele nasce. Agora né? gestor não. Então, elas, além de ser empreendedora, elas são excelentes gestoras. Gestoras, Então, é isso. o combo perfeito que a Administração gente do chama. tempo, né? E aí não é à toa que gere, né, forma equipe e vai para outros negócios, né? As duas estão em outros negócios Isso. já. Estão ampliando o leque, né, de atividades. Então, aproveite esta aula de tudo isso que a gente falou de empreendedorismo e gestão. Na prática, Na né? prática. Comente, divulgue, compartilhe essa história para que inspire outras pessoas. Deixa salvo lá no favorito esse vídeo também para você ver e rever naquele momento que está com dificuldade para tirar o sonho ali da gaveta, do bolso e transforma em realidade, porque só não transforma quem não quer, né? Isso. Só não Verdade. empreende quem não quer. Não é uma fralda suja e nem um corte de um vidro em cima de uma cama que vai fazer Exatamente. você parar. Então, Eu não paro. levante. Aproveitar os obstáculos que a vida dão, porque já Isso. diz isso. A gente nunca verdade. pega um fardo maior que a gente não pode Não, aguentar. não. Vai. E aí é recomeço. E agora eu deixo Isso, Marli, deixa o a recado. fala para vocês A duas. fala para quem estiver em casa, que tiver. Eu vou passar um recado diretamente para as advogadas e advogados que estão começando. Não tenham medo. Não fique só no escritório esperando. Né? Inclusive, eu vou fazer uma propaganda aqui da OAB, né? Que ela tem escritório lá para receber os advogados para atender os clientes. Não precisa tomar o café, né? Não precisa, Não precisa ir lá ir no usar café. Isso. Não São várias- precisa. só Vá pra- na OAB, Pronto. tem escritório lá aguardando você para
você ter um local para atender seu cliente. E a partir do momento que você crescer um pouquinho, você vem para Profs também. A gente tem salas equipadas, aproveitando o teu ganho. também isso. Não tem dinheiro, começa na OAB. Começou a entrar um dinheirinho, vem pro seu espaço próprio aqui na Profs. Isso. aí. Nossos Tem várias advogados salas amam ótimas. aqui o nosso ambiente. Voltando aí, já fechei o Pois parênteses. é, vá, faça seus processos, plante, resolva a dor do seu cliente, porque o dinheiro é consequência. É isso aí. Pronto. Nara, E você, Nara? olhe para ali e fale para o nosso empresário que está em casa. É mais ou menos isso mesmo que a Marli disse. Eu acho que você não deve deixar para lá seus sonhos, suas vontades. Eu acho que tem que correr atrás mesmo. Nada é fácil, nada cai do céu. Tudo é com muita dificuldade. Não foi fácil para mim, nem para a Marli, nem para ninguém, nem para uma outra qualquer mulher de outra profissão, de outro empreendimento. Eu gosto de vidro. Era minha paixão desde criança. Eu me sinto realizada, eu me sinto abençoada por estar quase 40 anos nesse ramo, sabe? Trabalhando com pessoas maravilhosas. Claro, a gente tem problema em tudo que é... Em qualquer setor a gente vai ter problema, mas a maioria é pessoas maravilhosas. Tem um cliente que é o meu primeiro cliente, até hoje é meu cliente. Eu tenho muito orgulho disso, porque é difícil você manter a mesma qualidade. Eu tento sempre melhorar, na verdade, sempre melhorar. Eu não quero manter, eu quero melhorar. Eu quero ser sempre melhor, me superar. Sempre eu tentei me superar. E é isso que eu tenho para dizer, tá? Ter fé em Deus em primeiro lugar e seguir. Dar o primeiro passo. O resto vem depois. O resto vem. Dê o passo, a gente corre atrás. que ele te dará o chão. Corre atrás para vender. É verdade. E aí, algum final? Não, então é isso, né? Vamos encerrar. Segunda temporada último programa. Muito obrigada, gente. Isso. Obrigada também, viu? Que Gente, Deus abençoe muito vocês. todos nós. Amém. E a gente vai chegar a 1 milhão. A gente agradece. A gente Eu agradece toda a equipe que fez parte dessa segunda temporada. Todo mundo que fica nos bastidores. Da Pro. Neita, que fez essas fichinhas, Os tá ali o social tempo medias todo prestando dos nossos atenção. convidados, equipe Exato. Pro, equipe Brasil Image, equipe Ivan Nascimento. A cada programa a gente sai diferente, isso é uma gratificação, isso é sobre a gente dar o passo. Exatamente. Exatamente. Até a próxima temporada, Até a próxima né, Carol? temporada, gente. Beijo, tchau, tchau.